Olá, meus amores! Hoje vamos trabalhar as páginas 106 e 107 do livro Buriti mais Matemática, tá bom? Temos as expressões numéricas. Primeiro quesito. O preço de uma corrida de táxi é igual a bandeirada, quantia fixa, tá? Todo táxi tem uma bandeira. Nessa bandeirada há uma quantia fixa. Entrou no táxi, começa a rodar o relógio a partir da bandeirada, tá? Mais os quilômetros percorridos multiplicados pelo custo de cada quilômetro. Onde Mário reside, a bandeirada custa R$ 5. Então, a corrida se inicia, toda a corrida de táxi na cidade de Mário se inicia com R$ 5 já no relógio, tá certo? E cada quilômetro custa R$ 3. Então, se ele percorrer 1 quilômetro, vai ser 5 mais 3, 8. Se ele percorrer 2 quilômetros, vai ser 5 mais 6, porque vai ser 3 duas vezes, tá certo? Então, a cada quilômetro, mais R$ 3, tá bom? Letrinha A. Quanto Mário pagará por uma corrida de 13 quilômetros? Olha só, já de imediato ele tem R$ 5 que ele já vai pagar. Fora isso, a cada 1 quilômetro são R$ 3. Ele percorreu 13 quilômetros. Quanto é que ele vai pagar? Quanto é que dá esse 13 quilômetros se cada quilômetro é R$ 3? Somando com a bandeirada que já é R$ 5, tá? Então, vamos fazer esse cálculo. Aí tá aqui o táxi, ó. Cada quilômetro percorrido custa R$ 13. E serão percorridos 13 quilômetros. Então, no caso, é 13 vezes R$ 3, que vai dar 39, tá? Para você saber isso, você faz a continha. 13 vezes 3. 3 vezes 3, 9. Isso quer dizer que eu tenho 3 vezes, tá? Não é 3 mais 3, não. Eu tenho 3 mais 3 mais 3. 3 vezes. 3 mais 3, 6 mais 3, 9, tá certo? E 3 uma vez. 3 vezes 1, 3 uma vez só é 3, tá? Então, por isso que dá o 39. Aí, 13 vezes R$ 3 é igual a R$ 39. Devo adicionar o valor da bandeirada, que é R$ 5. Olha aqui, a bandeirada vale R$ 5. Com o total correspondente aos quilômetros percorridos. Então, R$ 5 mais R$ 39 é igual a R$ 44, tá certo? Então, ele vai pagar R$ 44 pela corrida. Observe que os cálculos feitos por Mário podem ser representados por meio de uma expressão numérica. Que expressão é essa? 5, que é o valor da bandeirada, mais 13, que é o quilômetro que ele percorreu, vezes 3, que é o valor de cada quilômetro em real, tá certo? 5 mais 13 vezes 3. Mário pagará R$ 44 pela corrida. Letrinha B. Qual é o resultado da expressão 5 mais 13 vezes 3 quando fazemos primeiro a adição? E quando fazemos primeiro a multiplicação? Olha só, a gente já sabe que numa expressão numérica, primeiro a gente resolve a multiplicação ou a divisão. Depois é que a gente resolve a adição e a subtração, tá certo? Porque se a gente começar somando primeiro, vai dar errado o resultado. Veja só, fazendo primeiro a adição. 5 mais 13 é igual a 18. E 18 vezes 3 é igual a 54. Olha só. E a gente sabe que o resultado deu 44. Primeiro, a gente não resolve a adição não, tá? Isso aqui foi feito para mostrar a vocês que, fazendo primeiro a adição, o resultado dá errado, tá certo? Aí, veja, 5 mais 3, 13, né? 5 mais 13, 18. 18 vezes 3 é igual a 54. Fazendo primeiro a multiplicação, repete o 5, porque a gente não vai resolver o 5, ele está aqui repetido, e faz a multiplicação. 13 vezes 3, a gente já viu que deu 39. 5 mais 39 é igual a 44, tá? Letrinha C. Os resultados obtidos são iguais? Qual deles corresponde ao valor pago por Mário? Não, o valor obtido são diferentes. Aqui foi 54 e aqui foi 44. E qual foi o valor obtido por Mário? R$ 44, tá? Essa situação indica que, em uma expressão numérica, a ordem
em que as operações são efetuadas deve obedecer algumas regras, pois não podemos ter uma expressão numérica com mais de um resultado, tá? Qual é a primeira regra? Olha a primeira regra. As multiplicações e as divisões devem ser efetuadas primeiro, tá? É o que tia Fran já falou. Primeiro a gente resolve a multiplicação ou a divisão quando aparece na expressão numérica. Depois é que a gente resolve a adição ou subtração, tá? Então, tá na expressão numérica, tem multiplicação ou tem divisão? Resolve primeiro, tá bom? Depois devem ser efetuadas as adições e as subtrações na ordem que aparecem, tá certo? Primeiro apareceu a multiplicação do que a divisão, faz a multiplicação. Aí, depois que você fez a multiplicação tudinho, você vai fazer a adição ou a subtração. Se apareceu primeiro a adição, faz a adição. Se apareceu primeiro subtração, faz subtração, tá certo? Então, primeira regra, repetindo, as multiplicações e as divisões devem ser efetuadas primeiro, na ordem que aparece. Se apareceu primeiro multiplicação, é multiplicação. Se apareceu divisão, é divisão, tá? Depois, devem ser efetuadas as adições e as subtrações na ordem que aparecem. Se aparecer primeiro adição, é adição. Se apareceu primeiro subtração, é subtração, tá bom? Segunda regra. Se as expressões apresentarem parênteses, lembra o que é parêntese? Esse sinalzinho aqui, ó, abre e fecha parênteses, tá? Se as expressões apresentarem parênteses, as operações que estiverem dentro deles deverão ser feitas primeiro, segundo a ordem vista na primeira regra. Então, se uma expressão numérica tiver parêntese, primeiro resolve o que está dentro do parêntese, tá certo? É a segunda regra. No segundo quesito da página 107, temos: observe o cálculo da expressão numérica 3 mais 4 vezes 5 menos 13, feito por Ana, e responda as questões. Aí tem 3 mais 4 vezes 5 menos 13. Olha aqui, está entre parênteses, tá? Como há parênteses, devemos fazer primeiro 4 vezes 5, que é igual a 20. Por quê? Tá entre parênteses, a gente vai resolver primeiro esse. Esse aqui vai ficar por último, tá? Porque tá fora do parêntese. A gente tá vendo aqui a segunda regra, ó. Na segunda regra diz que primeiro resolve quem tá dentro do parêntese, mas seguindo a ordem vista na primeira regra. Que ordem é essa? Primeiro se faz a multiplicação, tá bom? Então, a gente vai resolver o que tá aqui para depois somar, tá bom? Aí vem, como há parênteses, devemos fazer primeiro 4 vezes 5, que é igual a 20. 4 vezes 5, 20. Depois, calculamos 3 mais 20. De onde é que foi ver esse 3? Daqui, ó. Tá vendo? 3 mais 20. 20 que é do resultado de 4 vezes 5, que é igual a 23. Finalmente, fazemos 23 menos 13, que é igual a 10, tá certo? Eu vou fazer essa expressão aqui para vocês entenderem melhor, tá? Olha só essa expressão aqui, que está dizendo. Primeiro, a gente resolveu que está dentro do parêntese. O 3 mais se repete. Por quê? Porque primeiro a gente vai resolver a multiplicação. Então, vai ficar 4 vezes 5. Quanto é 4 5 vezes? Isso quer dizer que eu tenho 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4. 4 5 vezes, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 4 mais 4, 8. 8 mais 4, 12. 12 mais 4, 16. E 16 mais 4, 20. Então, o resultado é 20. Aí, eu pego 20 e coloco aqui. Tá vendo? E agora, esse menos 13, tá? Igual. Se a gente quiser ainda colocar aqui entre parênteses, a gente pode colocar, porque ainda tem essa expressão aqui para se resolver. Aí, o que eu vou fazer? Lembra da regra que primeiro se resolve o que está dentro do parêntese ou na ordem que aparece? Mesmo se aqui não tivesse com parêntese, a gente resolver isso aqui primeiro. Por quê? Porque primeiro quem aparece aqui é o mais. O menos veio depois. Então, vai ser 3 mais 20. 3 mais 20 é igual a 23. 23 menos 13. Olha o 13 aqui, que vai ser igual. Aí, você vai pegar a continha. 23 menos 13, tá? 3 para 3, nada. 1 para 2, 1. Deu quanto? 10. Então, o resultado dessa continha é 10, tá certo?
Então, o resultado dessa expressão aqui é igual a 10, tá bom? Primeiro pontinho. Por que Ana calculou primeiro o resultado 4 vezes 5 e não de 3 mais 4? Porque devemos fazer primeiro a multiplicação, tá? Tem na primeira regra. Segundo pontinho. Se os parênteses estivessem da seguinte maneira: 3 mais 4 vezes 5 menos 13. O resultado obtido por Ana seria diferente? Justifique sua resposta. Sim, tá certo? Pois 3 mais 4 daria quanto? 7, não é? 7 vezes 5 vai dar 35 menos 13, tá? Aí vai ficar assim, 7 vezes 5 menos 13, que é igual a 35 menos 13, que vai dar igual a 22. Então, o resultado ficaria diferente, tá bom? Vou fazer essa continha aqui também para vocês verem direitinho, tá? Olha essa expressão numérica que tá dizendo aí o problema, ó. Colocou entre parênteses 3 mais 4. A gente viu que na regra, primeiro se resolve que tá dentro do parêntese, tá certo? Então, aqui tem um 3 mais 4. 3 mais 4 vai dar 7. O que é que vai fazer? 7 vezes 5 menos 13. O que é que a gente vai resolver agora? Multiplicação, porque a multiplicação veio primeiro. 7 vezes 5 vai ser 7 5 vezes, que vai dar 35. 35 menos 13. E 35 tira 13, fica 22. É só pegar e armar a continha, ó. 35 menos 13, tá? 3 para 5, falta 2. 1 para 3, falta 2. Então, fica 22. Aí, ó, o resultado ficou diferente, tá bom? 3. Escreva uma expressão numérica correspondente à quantia total em cada caso. Depois, calcule o valor dessas expressões. Temos aqui a letrinha A, temos duas cédulas de R$10, duas cédulas de R$5 e uma cédula de R$1. Como é que ficaria essa expressão numérica, tá certo? Quantas cédulas de 10 eu tenho? Duas. Então, vai ficar 2 vezes 10. Eu coloquei entre parênteses, ó. Mais. Quantas de 5? Duas. 2 vezes 5. Mais 1, que são a moeda de R$1, tá? Aí, aqui a gente ia fazer 2 vezes 10. Quanto é 10 duas vezes? 20. 20 mais 5 duas vezes? 10. 10 mais 1. 10 mais 20 mais 10, 30. 30 mais 1, 31 é o resultado. Aqui nós temos quantas cédulas de 50? 3. Então, vai ficar 3 vezes 50 entre parênteses, tá? Mais. Quantas cédulas de 20? 2. 2 vezes 20. Aí, você vai multiplicar 50 3 vezes, vai dar 50 mais 50 mais 50, 150. Mais 20 duas vezes, 20 mais 20, 40. 150 mais 40, 190. Letrinha C, tenho quantas cédulas de 100? Uma, não precisa colocar entre parênteses. Uma mais. Quantas de 10? 3. 1, 2, 3. Então, vai ser entre parênteses. 3 vezes 10. Mais uma moeda de R$1. Repete o 100, resolve que está dentro do parêntese. 3 vezes 10 significa 10 3 vezes, que vai dar 30. 30 mais 1, que estava fora do parêntese. 100 mais 30, 130. 130 mais 1, 131, tá certo? E aqui no quarto quesito tem: use somente os números 2, 3 e 4 uma única vez para criar uma expressão numérica cujo resultado seja 20. Você vai usar somente o numeral 2, 3 e 4. E o resultado tem que ser 20. Então, o que é que eu fiz aqui, ó? 2 mais 3 vai dar quanto? 5. 2 mais 3 não é 5? Não precisa responder porque está pedindo só expressão numérica, tá? 5 vezes 4 é igual a 20. Tá? Na letrinha B, o resultado tem que ser 24. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. Tá vendo? Aí já fez aqui também, ó. Deu o mesmo resultado. Na letrinha C, 14. O resultado tem que ser 14. 2 vezes 3 mais 4, quanto é? 7. Então, é 2 vezes 3 mais 4, 7. 7 vezes 2, 14, tá? E aqui nós temos, o resultado tem que dar 6. Olha só, eu peguei 4 vezes 3. 4 vezes 3 dá quanto? 12.
E 12 dividido por 2. Qual é a metade de 12? 6. Então, as expressões numéricas, a resposta tá pedindo só a expressão numérica, tá? São essas daqui, ó, tá? Essa é a resposta. Expressões numéricas usando apenas o numeral 2, 3 e 4, sem repeti-los, tá certo?